E o programa À Tarde com Você de hoje está de volta. E agora não sai daí, porque eu vou te ensinar uma dica de etiqueta e você vai aprender a montar uma mesa para você receber uns convidados aí na sua casa. Na verdade, eu não, né? Quem vai ensinar pra gente é o meu assessor gastronômico, o chefe Lino. Tudo bom? Tudo bem, Laís. Vamos tirar uns mistérios aí em cima de como colocar uma mesa para os convidados. Vamos. Então, primeiro passo, o que a gente vai precisar? Eu já sei que você separou várias taças, vários talheres. Na verdade, dependendo a mesa você vai colocar, digamos, os pertences da mesa, né? Os pratos, talheres, copos e tal, dependendo do jantar que você vai servir. Tá. Então aqui hoje eu vou te dar algumas dicas de como se coloca e dependendo do cardápio que você falar para mim que a gente vai comer, nós vamos montar a mesa diferente. Então vamos começar pelo básico, né? Aqui nós temos o prato fundo, o prato raso, desculpe, que poderia ser também o suplá. Suplá é um prato como esse, geralmente um pouco maior, que ele pode ser de inox, pode ser de prata, pode ser de madeira, que ele apoia o primeiro prato que vai aqui à mesa. Não tem necessidade de a gente colocar agora, nós vamos colocar isso só para você ter uma noção. Que esse suplá, na verdade, é para dar um enfeite. Dá um enfeite, né? Tá. Às vezes você tem uma toalha também muito delicada e você com o suplá, se colocar agora um prato muito quente, alguma coisa, ele serve, mas basicamente é mais enfeite. Tá. Primeira coisa, a gente tem que sempre observar, isso aí, como eu dou curso para garçons, né? A gente fez aqui em Bragança vários cursos para formação de garçons, então a gente explica que, logicamente, dependendo do ambiente, exige mais ou exige menos. Mas uma coisa muito importante quando a gente põe uma mesa é a simetria. Uma coisa muito feia é você colocar uma mesa e tá lá um garfo aqui, outro aqui, uma faca para cá, para lá. Quando a gente vê isso aqui, ó, dá uma moça, já dá aquele desconforto. Uhum. Então, tudo que a gente vai colocar numa mesa, ele tem que ter uma certa simetria. Então, o prato, ele deve estar no centro da cadeira. Tá. Então, tem que estar centralizado para você. No centro da então, cadeira. Cada cadeira que você colocar na mesa, vão estar 6, 8, 10 cadeiras, vai ter o seu prato. E a distância, ó aqui, ó, tá dando para ver ali? Ó a distância, que aqui tem 3 dedos para o final da mesa. Esse aqui tem um só. Então, todos os pratos a um dedo do final da mesa. Então você vai puxar aqui. O meu tá errado, vou puxar aqui, ó. Isso, tá vendo? Medir um dedo. Então, tá. ele já vai dar esse aspecto de simetria. Vamos pro segundo passo. Garfo e faca. Na verdade, a gente só tem 3 instrumentos à mesa pra gente comer, né? Que é o garfo, a faca e a colher. O garfo, às vezes as pessoas têm muita dúvida, que lado que eu vou colocar, que jeito que eu vou colocar. Gente, sempre que você for comer um bife, você usa garfo e faca para cortar, né? Então você lembra que é dessa maneira. Garfo à esquerda, tá, e faca à direita. Os mesmos 1 centímetro de distância aqui de baixo. Então, tá vendo? Você pode, se você for deixar uns 2 centímetros, deixa todos a 2 centímetros. Se você quiser, você pode usar também a simetria do prato. Então, metade do prato, metade dos talheres também. Importante que ele fique com um aspecto bacana. Me dá uma faca grande, essa porque faca essa é pequena. aqui, exatamente, eu só estava mostrando. Essa é uma faca tá, de tamanho normal, a outra é faca de sobremesa. Muito bem. Segunda coisa em relação à faca. A faca deve estar sempre com o corte voltado para o prato. Tá, por quê? Digamos, quando a gente vai fazer uma regra, as regras elas têm que ter algum fundo de lógica, mesmo que seja meio que absurdo, mas ela tem um fundo de lógica. Tá. Então, é muito mais fácil de você se cortar mexendo aqui com o corte da faca para fora do que se ele estiver encostado ao prato. Tá. Então, já que é para se convencionar de alguma maneira, foi convencionado que assim é sempre feito assim. A colher vai do lado que se toma sopa. Então, você vai pegar uma colher para sopa, você não pega com a mão direita? Ela vem aqui do lado direito. Você pode colocar ela um pouquinho acima do nível da sua faca. Pouquinho. Por quê? Assim. Para dar também esse aspecto de simetria. Você quer colocar, vamos supor que você vai comer com 3, 4 talheres de cada lado. Se você colocar todos eles assim, vai ficar um pouco estranho. Aí você pode fazer o quê? Não sei se está dando para focar aqui, ó. Você pode jogar a colher um pouco mais para cima, o outro vai ser o garfo, ele vem um pouco mais para cá. Contando que todos na mesa estejam iguais, ele vai dar essa simetria. Então, a colher um pouco... Eu vou tirar o prato aqui para poder ver, ó. Então, a colher... O garfo aqui, a colher acima, e você pode jogar o garfo mais acima também. Tá. Então ficaria faca, colher e o garfo. Ou ele mais aqui abaixo. Bom, isso só para você saber aonde que vai... O garfo, desculpa que o garfo nunca vai na direita, né? Eu tô falando que seria uma outra faca ou outra colher.
Agora nós vamos ver quantos talheres nós vamos colocar para a gente, pro prato que nós vamos comer. Tá, pera, deixa eu só tirar uma outra dúvida. Diga. Qual é a ordem? Primeiro é a Exatamente. entrada. Isso. A entrada nem sempre é uma entrada fria, pode ser uma entrada quente. Então você pode começar um almoço ou jantar por uma sopa. Tá. Então não necessariamente vai vir garfo e faca, pode vir colher. Então, geralmente é uma entrada, que é ou 2 ou 3, depende do jantar. Às vezes você tem jantares que são 3 entradas, 3 primeiros pratos, 3 segundos pratos, 3 sobremesas. Lógico que a porção de cada um é muito pequenininha. Para cada um desses pratos vai ter que ter os seus talheres. E os talheres já vão ficar todos Vão ficar na mesa. Tá. Quando você vai num local que faz, como hoje em dia é muito moda, fazer jantares de degustação, que são, como eu falei, 9 pratos, 12 pratos, lógico que não vão deixar na mesa 12, 15 talheres, é muita coisa. Cada vez que vier um prato, eles vão trocar os talheres e trazer os talheres novamente para você. Mas para quem for fazer em casa, para os amigos ou para a família, Você já coloca todos os talheres à mesa. Exato. Geralmente são 3, 4 pratos que a gente vai servir em casa, né? Uma entrada, um primeiro prato, um segundo prato, uma sobremesa. Então eu vou ensinar aqui o porquê. Muita gente fala que é frescor, mas tudo tem sua lógica. Então a gente, quando for comer, digamos que vou colocar aqui, só de bobeira, aqui, um monte de talher. Qual é o mais fácil? Você pegar o talher que está mais dentro ou os que estão mais por fora? O que estão mais por fora. Então você começa comendo sempre pelos talheres de fora. Quem vai arrumar a mesa para você, já vai deixar os talheres na ordem daquilo que você vai comer e ao contrário. Então ele vai ter que arrumar de trás para frente para você depois comer. Então, digamos, qual vai ser o nosso menu hoje? Primeiro prato, uma entrada. Primeiro prato, uma entrada. Segundo prato, eu quero uma massa. Uma massa. Depois o segundo prato a carne mesmo, o que você quer? Um peixe, vamos colocar um peixe. Tá, um peixe. E depois uma sobremesa. Então, a sobremesa, como os talheres ficam à frente, eu já vou explicar já, nós vamos começar pelo último prato, o peixe. O que nós vamos usar para o peixe? Tá. Um garfo e essa faca aqui especial, que é uma faca própria para se comer peixe, né? Digamos que ela não é fundamental, você pode comer ela também com uma faca do outro tipo, mas ela é mais fácil de você afastar a carne da espinha do peixe central. Então, primeira coisa que você vai colocar é o último que você vai comer. Então tá aqui o garfo à esquerda e a faca do peixe. Então me dá, deixa eu fazer aqui. Tá? Então, tá aqui para isso, um garfo e uma faca. Sempre na posição que você come a carne. Então, o garfo do lado esquerdo e a faca aqui do lado direito. Segundo, a gente tinha falado que era a massa, né? A massa nós vamos pegar um garfo e uma faca. Tá. Ó. Por que um garfo e uma faca? Porque pode ser uma massa que você precisa cortar, tipo de um canelone, uma lasanha, um ravioli. Tem gente que se fala que massa não se corta com a faca. Não é bem Podemos verdade. cortar com a faca ou não? Podemos sim, podemos e devemos. Tá. A gente tem que fazer tudo aquilo que seja mais prático e que não seja espalhafatoso na mesa. É muito mais fácil você pegar um canelone e cortar um pedacinho de canelone e comer do que você ficar fazendo assim, ó, de um canelone que às vezes tem alguma coisa um pouquinho mais fina queijo, de e você repente. ficar apanhando com ele. Então não tem problema nenhum. Tá. O que você não deve cortar é o espaguete, o talharine, que são massas longas que foram feitas para serem enroladas e comidas. Esse espaguete, o talharine, a gente sempre enrola ele com o auxílio de uma colher. Isso é uma coisa que eu vou falar para você que eu tinha até uma dúvida. Me falavam, aqui no Brasil se falava uma coisa e na última vez que eu estive na Itália, a dúvida foi sanada. Na Itália também não é recomendável se comer com a colher. Né? É uma coisa mais da imigração italiana no Brasil, de se pegar um garfo e uma colher e se enrolar. É prático, para quem tem prática de comer, é legal, mas não é fino. Tá. Então, você vai ter que aprender a fazer o movimento de enrolar ele no cantinho do prato e comer. Então, Porque senão eu ia te perguntar, usa-se a colher da sobremesa ou geralmente teria uma colher aqui? aí, na mesa não teria colher, você teria que pedir uma colher para o garçom. Falar, olha, uma colher para comer o meu espaguete, ele te traria mais uma colher. Então, tá aqui os talheres para nossa massa. Tá. E depois teve a entrada, que a gente falou antes, né? Então, digamos que fosse uma entrada, um carpaccio. Sempre que a entrada é alguma coisa bem delicada, leve, tipo um presunto cru com um melão, um carpaccio de polvo, um carpaccio de carne, vai vir 2 camarõezinhos, você não põe os talheres normais de mesa, você coloca talher de sobremesa. Tá. Então aqui eu colocaria um garfinho e uma faca também
de sobremesa. Tá. Então você comeria o carpaccio primeiro e ele iria embora com os pratos. Depois comeria a massa, vai embora com os pratos, comeria o peixe, vai embora com os pratos. Então você vê que aqui a gente colocou com simetria, né, os talheres, ou eles subindo, dos dois lados subindo, ou eles iguais. O importante é que fique bonito a mesa e que tenham a mesma distância ou o mesmo ângulo. Tá? Então, não importa como você faça, contanto que você faça todos os pratos da mesa iguais. Deixa eu colocar os meus ali, pega pra mim. Os seus aqui, vamos ver se tem o suficiente para você. Tem aqui mais uma faca. Ah, não, tá aqui. Essa daqui é a faquinha pequena da sobremesa, tá? E no nosso caso aqui não entrou a colher de sopa, mas poderia ter também, digamos que vai começar com caldo, ele estaria ali à direita. Tá. Você viu que ocupa um belo espaço da mesa, né? E ainda não acabou. Agora você vem para os copos. O copo é uma coisa que mudou com o tempo. Antigamente, as pessoas gostavam muito de usar esses copos bem mais enfeitados assim, né? Então, sempre a taça mais alta é para água. Tá. A mais baixa seria para o vinho. Hoje as pessoas gostam muito de taças altas para o vinho. Elas ficam mais elegantes, né? Você pode aproveitar melhor da sensação do vinho. Então mudou-se um pouco. Mas primeiro eu vou mostrar esse mais antigo e depois o mais moderno. Deixa eu pegar para você também. Uma taça maior, uma taça menor e duas para espumante. E a taça sempre também do lado direito. Qual é o lado que você pega a taça? Do direito. Direito. Então as coisas têm que estar sempre práticas e fáceis para ser usado. Como é que a gente coloca? A gente coloca a taça de água na direção da faca. Tá. Então, ela tá a taça de água aqui na direção da faca, tá? Tá. E a taça de vinho à direita. Ela tem que estar à direita, isso. Se tiver várias taças, porque às vezes você toma na mesma refeição, você toma um vinho tinto, um vinho branco, às vezes experimenta 2 tipos de vinho, você faz uma linha de taças. Tá. Certo? E Da seria maior uma pra menor. taça igual também, menor, eu poderia colocar do Igual, lado. ficaria bonito igual. Esta aqui é de espumante, que geralmente ela vai um pouco mais à frente, tá? Aqui, ó. Isso, o seu mais perto, a tacinha aqui, mais perto, assim. Isso. Tá. A Laís acabou de fazer uma coisa que eu gostaria de comentar. Quando você põe uma mesa, você tem que evitar muito de botar a mão, né, colocar a mão da metade para cima do copo. Então você pega eles por aqui. O copo não deve ter marcas de dedo. Então quando você mexe com o copo ou dá um copo a alguém, você pega sempre da parte de baixo. Se o copo for um copo como esse que não tem a haste para você pegar, pega sempre na parte mais baixa dele. Tá. Nunca pegue assim por cima como muita gente tem costume de fazer. Bom, aqui estaria arrumado, faltando a parte da sobremesa. Então vamos lá. 2 pratinhos de sobremesa, se quisesse colocar ou não. Dependendo do tamanho da mesa, você não vai colocar tantos pratos porque as pessoas da frente nem caberia. Tá. Aí você pode colocar ou não. Vamos dizer, se você quiser colocar ele aqui, eu vou até tirar só para mostrar para vocês uma curiosidade. Tá, Laís, você tem aqui, ó, pega esse garfinho, essa faca, vamos dizer que a gente vai colocar uma torta de sobremesa, que precisa de um garfo e uma faca. Como que você colocaria eles aqui na frente? Às vezes as pessoas têm dúvida, que lado, como é que vai colocar? É muito fácil. Você arrasta o seu talher na direção que ele está. Então, ó, ele vem aqui, ele vai vir aqui. O garfo é virado para lá. Tá. A faca seria virada para onde? Pra cá. Para cá. E pra dentro sempre. Isso, e para dentro. Tá vendo? Já tirou sua dúvida. Já tirou minha dúvida. Sempre os talheres da sobremesa, as pessoas não vão saber se vai colocar assim ou assim. Imagina que eles estão aqui, que eles vão migrar para a parte da frente, né? Olha, dica legal, porque aí a gente não esquece, né? A colher, ó, quase que eu quebrei um copo aqui, ó. Então, a colher para você. Essa colher de sobremesa, digamos também que fosse uma sobremesa que também viesse com um chantilly, um sorvete, alguma coisa, você também precisaria de uma colher. Então, que posição que ela ficaria ali na frente? Assim. Assim, exatamente. Como ela fica em pé aqui, ela vai migrar para cá. Então você tem os talheres da sobremesa aqui na frente. Esses talheres realmente só são para sobremesa. Tá. Como você falou, você não vai usar ele para enrolar macarrão, alguma coisa diferente disso. Então você tem aqui basicamente os talheres. Quantos talheres forem necessários para a quantidade de pratos que você vai comer. Quando servirem o primeiro prato, você vai pegar os talheres de fora. Então, aqui no caso tem uma colher direita. Já imagino, pressuponho que vai vir uma sopa. Tá. Então você vai tomar a sua sopa. E aqui eu vou dar uma dica, não é uma etiqueta, não é uma obrigatoriedade, mas é uma coisa de simpatia e gentileza com o garçom. Como deixar os talheres depois em cima da mesa? Se você deixar
vamos dizer que você usou esses dois aqui agora. Se você deixar assim, aberto, jogado, em cima da mesa, o garçom vai ter que fazer uma arrumação para tirar. Tá. Se você deixar os dois juntos, levemente inclinados para o lado direito, eu como garçom, quando eu vier, o que eu vou fazer? Eu vou botar a mão aqui, segurar aqui com o dedão. E do lado direito, porque o garçom sempre vai pegar do nosso lado direito. Ele vai, sempre não, mas tudo que ele puder fazer pelo lado direito é mais fácil. Mas ele vai, a mão dele vai entrar aqui, ó, e vai segurar isso aqui. Então não vai ter risco de cair. Tá, então a faca eu posso colocar assim e o garfo eu tenho que colocar para cima ou para baixo. Então, tanto faz. Isso não importa. Não importa. Existem muito mitos. A pessoa põe assim porque está satisfeito, ou porque gostou, porque não gostou. Olha, eu vou dizer que não é 99%, 100% dos garçons não vão ter a mínima ideia do que você está fazendo. Tá. Eles só querem fazer o seu serviço, servir você da melhor maneira possível. E se você puder simplificar o serviço dele, também. Mesmo porque, até eu trouxe um prato aqui para exemplificar, muitas vezes as pessoas não sabem quando o garçom vem servir, por que lado ele vai vir. Uhum. Né? Acho que eu posso ficar aqui em pé um pouquinho para mostrar. Se eu for... Vamos dizer que eu vou... Olha, eu não vou nem sair fora da tela. Vamos dizer que eu vou servir você, Laís. Tá. O que é mais fácil? Eu servir aqui, ó a bandeja aqui na minha mão esquerda e os talheres na minha mão direita. É mais fácil eu servir você assim, ó, tá vendo que tá saindo fora do prato aqui? Ou eu servir assim, ó. Assim é mais complicado. Então, se tem uma pessoa aqui à esquerda se eu vier pela minha esquerda, ou seja, pela direita da pessoa para servir, é mais difícil. Uhum. Então o garçom vai utilizar o quê? Ele vai servir você pelo seu lado esquerdo, porque simplifica o trabalho dele e tem risco menor de que as coisas caiam. Então ele vai pegar aqui e servir aqui. Tá. Então este é o motivo do que o garçom ele vem servir pelo lado esquerdo. Não porque é uma convenção, falar cismaram assim, não. Tudo tem uma certa lógica, tudo tem um motivo de ser. As coisas têm que ser o mais fácil possível. Vamos para os nossos copos, que eu tinha falado que antigamente se usava esses daqui. Agora, como eu falei para você, ó, as pessoas preferem essas taças. Tá. E aí quebra-se uma regra que foi determinada que o copo mais alto é o copo para água. Você não vai... Se deixarem uma mesa montada assim, né, você tem claramente o copo do vinho. Sim, e o copo da água, né? Então, antigamente, obrigatoriamente, o copo mais alto, né? A taça mais alta era do vinho. E você pode ter, mesmo assim, ó, e aí eu vou tirar essa aqui de novo só para mostrar, você pode ter uma taça alta para o vinho, uma taça alta para a água, uma taça para o vinho, uma taça para o vinho branco, uma taça para o vinho licoroso, se você quiser. Pode arrumar uma mesa assim. Ficam várias taças. Sem problema. Tá. Aí você sim segue a regra. Quando o garçom for colocar água, ou se alguém for te servir água, vai servir na taça mais alta. Essas taças hoje em dia, elas substituíram essa regra. Porque elas são muito elegantes para vinho, né? E aí você vem com um copo normal, né? E aí não tem problema também ficar com um copo normal? Não tem problema nenhum. Esses tipos de regras já foram quebrados. Digamos que você fosse tomar... pode ser até aqui um vinho branco, né? Você pode colocar a mesa assim. Então você tem a taça para o vinho tinto, a taça para o vinho branco e um copo para água. Importante que ele fique aqui direito. Faltou mais uma coisinha só que eu queria mostrar para você. Muitos lugares também tem o costume de colocar um prato menor do lado esquerdo. Tá. Então ele fica um pouco à frente, aqui do seu lado esquerdo, e com uma faca de sobremesa com corte voltado para você. Então esse aqui seria o prato para pães. Em vez de se colocar uma cesta de pães na mesa, que às vezes não é tão elegante, o garçom vai passar servindo pão. Então ele vai colocar o pão naquele pratinho e você vai usar isso aqui para passar uma manteiga, para passar um patê, para utilizar como um prato de apoio. Tá, e no caso da gente fazer na nossa casa, eu posso deixar um patezinho ali do ladinho do prato? Olha, em casa, digamos que a maior parte dessas regras se quebram porque você acaba sendo menos informal. Quando você tiver os convidados em casa, se você tiver um prato de apoio, eu acho muito legal, né? Um prato para você cortar o pão, passar o patê ali, né? Mesmo porque às vezes quando acaba esse momento, porque depois você vai para uma massa, para um risoto, para alguma coisa, você já não vai ter mais necessidade. Então ele vai embora junto com as migalhas, né? Mas eu acho interessante que as pessoas saibam um pouquinho e às vezes chega numa mesa cheia de talheres e fala, o que eu faço? De onde eu começo? Começa dos talheres de fora
Geralmente os talheres vão ser colocados já na ordem que você vai utilizar, ou senão vai ser feito o sistema que eu te falei. A cada prato que vier, o garçom vai vir e vai colocar, se ele vier aqui, vai colocar o garfo e a faca e você vai comer. Acabou de comer, você deixe o talher dentro do prato, que ele vai levar embora e vai trazer para você os talheres do próximo prato. Então é tudo na sequência. Gostei, chefe Lino. Gostou? Se você não quiser deixar o prato na mesa quando você arrumou, em vez de deixar no começo, eu trouxe até aqui um guardanapinho, você já pode deixar o guardanapo aqui na frente da pessoa no lugar do prato. Tá. Ele já fica aqui marcando o lugar do prato. Antigamente, quando a gente dava aula para garçom, o pessoal gostava muito de saber das dobraduras de guardanapo. É uma coisa que eu não indico também nem um pouco, porque o guardanapo, quanto mais ele é manuseado, mais tempo ficou na mão de alguém, ele vai para sua boca. Então é muito melhor ele vir da lavanderia prontinho e ser colocado na mesa do jeito que ele veio, em vez de ficar fazendo um monte de florzinha com ele, não tem necessidade. E assim que a gente chegar, a gente pega o guardanapo, abre e coloca no nosso colo. Coloca no colo. Tá. Uma curiosidade legal também é que a gente, geralmente, ao invés de colocar o guardanapo inteiro, aberto, a gente coloca ele no colo aqui, dobrado ao meio. Tá. Então, quando você vai utilizar, deixa eu tirar isso aqui de dentro, quando você vai utilizar, você usa a parte de dentro do guardanapo e aí você dobra ele de novo. Né? Então ele vai ficando sempre dobrado. A parte, digamos, que um guardanapo branquinho, com aquele molho vermelho, ou com algum tipo de resíduo que sai da sua boca, ele vai ficar fechado, não vai ficar parecendo que fica mais... E assim também não tem perigo de sujar a roupa, né? Com certeza, você não vai, só você vai virando o guardanapo de um lado para o outro, daqui a pouco você vai ver e vai sujando. Uma coisa que eu achei muito interessante em alguns lugares, e que principalmente mulheres, né, que usam batom, é colocar um guardanapo de papel à mesa e antes da pessoa usar o guardanapo de pano, limpar o batom. Porque esses guardanapos aqui, eles vão para a lavanderia, mas são muito mais difíceis de limpar quando eles estão muito sujos de batom. Então é bom primeiro tirar o batom para depois limpar no guardanapo, porque ele vai sair de qualquer maneira. Com certeza. Olha, chefe Lino, adorei as suas dicas. Mais uma vez, obrigada por vir aqui e dar essas dicas pra gente. Por nada. Eu espero que eu tenha ilustrado um pouquinho, porque não é uma coisa difícil, é uma coisa de lógica, né? A montagem de mesa. É só tomar os devidos cuidados, como eu falei, pegando os talheres de fora para dentro. E o restante para montar uma mesa, são esses pequenos detalhes, né? O garfo do lado esquerdo, faca do lado direito, colher, talheres de sobremesa à frente. Tranquilo. Tranquilo. Bom, e além de agradecer o chefe Lino, agora eu quero agradecer o meu cabeleireiro Carlos Daracciotto, que sempre me faz esses penteados lindos. Então, se você quiser, só entrar em contato com ele. A minha maquiadora Celinha Oliveira, que também me deixa mais bonita. E a loja Cris Bittencourt, que está me vestindo agora. Então, se você não sabe ainda que look usar no seu final de semana, vale a pena dar uma passadinha lá. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu tô de volta com mais novidades para você. Fica com a gente.